Olá, você se culpa? Em relação à culpa, há dois extremos. Há aquelas pessoas que ao cometerem um erro, ao cometerem um pecado contra Deus ou contra o próximo, não estão nem aí, não têm qualquer peso em suas consciências e continuam cometendo os mesmos erros. Outro extremo são aquelas pessoas que ao cometerem um erro, um pecado contra Deus ou contra o próximo, elas ficam se condenando, se culpando, carregam um grande fardo sobre os seus ombros e não conseguem se libertar. São aquelas pessoas que não se perdoam e muito menos aceitam o perdão de Deus. Esses são os dois extremos. Mas a Bíblia fala que Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho a este mundo, para morrer por pecadores como eu e como você. Ele veio ao mundo para morrer, para levar toda a culpa contra o pecado. Então, todos aqueles que creem em Jesus Cristo são perdoados por Deus. Todo pecado gera uma culpa, gera uma condenação. Todo pecado gera um grande peso sobre nós. Mas aquelas pessoas que olham para Jesus Cristo e creem em Jesus Cristo, que Ele morreu e ressuscitou para trazer salvação, são libertas dessa culpa, são libertas desse pecado e não precisam ficar se condenando, porque a Bíblia fala lá em 1 João 1:9 o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus, Ele é justo, Ele é fiel. Portanto, todo aquele que se achega diante de Deus, pedindo perdão por um pecado cometido contra Ele, uma ofensa cometida contra Ele ou contra o seu próximo, Deus, Ele perdoa. Todo aquele que se aproxima com um coração arrependido é perdoado por Deus, porque essa pessoa que se aproxima de Deus, ela creu em Jesus Cristo. Ela creu que naquela cruz, Jesus estava levando toda a culpa do pecado. Por isso, se você tem cometido pecado, se você tem errado contra Deus e tem errado contra o seu próximo, se achegue a Deus com um coração arrependido, confesse esse pecado e Ele vai tirar de você todo o peso da culpa e da condenação sobre você. Agora, se você comete um pecado, uma ofensa, e você não está nem aí, você continua fazendo as mesmas coisas, desagradando a Deus e ofendendo o seu próximo, Deus fala que trará condenação sobre esses tipos de pessoa. Aqueles que pecam e não se arrependam serão condenados a um sofrimento eterno. Agora, aqueles que pecam e se arrependam serão perdoados por Deus. Então, você não precisa mais se sentir culpado se você está arrependido e se você já dobrou os seus joelhos diante de Deus, confessando esse pecado. Deus, Ele te perdoa. E por meio de Jesus Cristo, Ele te livra dessa culpa, dessa condenação. Portanto, pense nisso. Que Deus abençoe você e um forte abraço. Gostou do vídeo? Então não deixe de curtir, compartilhar e ative também o sininho para não perder nenhuma notificação. Pense nisso. Que Deus te abençoe.